Olá, minha gente, tudo bem? Deus abençoe a todos. Vamos juntos hoje para o 9º capítulo do livro do Apocalipse. Olha, eu sou sincero em dizer para vocês que foi bem rápido um pouco a leitura, um pouco rápida desse capítulo, porque de fato valeria super a pena aqui a gente de fato fazer um estudo muito grande a respeito desse tema. Afinal de contas, há muita coisa que podemos abstrair, né, do livro do Apocalipse. No entanto, para nossa proposta, que é fazermos estudo bíblico diário, trazemos 15 minutos, eu vejo que vale a pena a gente fazer essa leitura e sempre trazer essa palavra do nosso coração. O que é que Deus tem para mim? O que é que o Senhor fala no meu coração? Né? Muito mais do que descobrir todas as reais intenções do autor, com as imagens que ele traz, né? Com os símbolos aqui empregados, muito mais do que saber decor todas essas coisas, é importante também, nesse momento, que a gente experimente, principalmente para quem está lá indo pela primeira vez, o que é que Deus fala no meu coração? Né? O que a leitura dessa palavra gerou em meu coração? Então, é a partir disso, desse sentimento, eu quero convidar você a ler comigo o 9º capítulo do livro do Apocalipse. Está aqui, eu já marquei o meu. Né? Vamos agora ler juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia o Teu Espírito sobre nós para que nós possamos fazer a Tua vontade, entender o que Tu queres nos falar e crescer na intimidade com o Senhor. Amém. Vamos lá. Ontem, no capítulo 8º, vemos que foi aberto o 7º selo. E o 7º selo trouxe, então, 7 trombetas, né? As orações dos santos que apressaram o grande dia do Senhor, que apressam o grande dia do Senhor. E ontem nós ouvimos quais seriam as 4 primeiras trombetas, né? Primeira trombeta, quando o primeiro anjo tocou a primeira trombeta, caiu do céu um fogo, né? Então o fogo queimou toda a vegetação, o fogo que veio para queimar, etc. Dizimar um terço das árvores, né? Dizimar um terço da terra. O segundo anjo tocou e veio a questão da guerra naval, a batalha naval, que dizimou um terço do mar, né? Um terço dos navios foram destruídos, né? A água se transformou em sangue. O terceiro anjo que tocou, veio então o absinto que envenenou a água doce dos rios, né? Tornou amarga. Um terço da água se converteu em absinto. Sempre trazendo essa passagem de um terço, né? A terça parte. O quarto anjo tocou e um terço do sol se escureceu, um terço da lua, das estrelas foram atingidos e houve a escuridão, né? Então, falando que desse um terço, ou seja, não é a totalidade. Ainda existem 2 terços, né, que serão preservados, né, cuidados nesse sentido, né? E nós oramos para que fazemos parte desses 2 terços, para nos converter e de fato sermos livrados. E aí depois dessa visão aconteceu que João viu uma águia que gritava 3 ais, ai, ai, ai dos homens que habitam a terra por causa dos restantes dos outros toques das trombetas, né? E aí o capítulo 9 vem com a 5ª trombeta e a 6ª. Vamos lá então. E o 5º anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Quem é essa estrela? Satanás. Satanás. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Para quê? Do inferno. Para, abrindo esse abismo, os demônios serem soltos, né? Serem soltos. Numa visão, o Papa Leão XIII, se não me engano, Leão XIII, acho que é ele, né? Ele teve uma visão no final do século XIX de Satanás pedindo a Deus uma oportunidade de arrasar a igreja, né? Os fiéis. E pedindo um século. E Deus permitiu o século XX ser o século da destruição. É claro que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, mas havia ali uma destruição, foi permissão de Deus. E quanta coisa aconteceu no século XX.
o maior número de mártires, de mortes, holocaustos, né? Tanto no nazismo, matando milhares, milhões de judeus, na, na Iugoslávia, na Rússia, né? O comunismo, que destruiu milhares de pessoas, matando pessoas de fome, milhares de pessoas, milhares. Gente, milhões de pessoas morreram de fome, né? De fome. Então, foi uma destruição assim tremenda, uma perseguição, padres, freiras religiosos, sem falar na destruição por dentro da igreja, a infiltração de comunistas, infiltrações de ideologias satânicas, de maçons dentro da igreja. Então, foi terrível. E é como que a gente olha para cá e vê nesse salmo aqui, nessa passagem, veja só, foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Para quê? Ele abriu o poço do abismo e dali saiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar que ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante aos dos escorpiões da terra. Os demônios, gente, né? É claro que aqui, referindo-se ao momento que a carta foi escrita, ou esse livro foi escrito, se fala aqui dos partos. Foram aqueles povos que destruíram o Império Romano, né? Mas para nós são justamente como os gafanhotos atormentam os homens sem fazê-los morrer. Vê-se nesses gafanhotos a invasão, os tormentos espirituais causados pelos demônios, né? Veja só, escuta, versículo 2. Ela abriu, né, essa estrela que é o demônio, abriu o poço, que é Satanás, né, o príncipe Lúcifer, abriu o poço do abismo e dali subiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante aos dos escorpiões da terra. Disseram-lhes, porém, que não danificassem a vegetação da terra, nem o que estivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. Veja que aqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte, aqueles que são protegidos, aqueles que dão bons frutos, serão protegidos pelo Senhor. Meu querido irmão, busque a Deus. Você está entendendo? Se isso já aconteceu em alguns momentos, e já aconteceu, perseguições desde o início do cristianismo, destruição em massa de cristãos, de homens de Deus, de judeus. No século passado, o século XX, uma destruição em vários lugares, uma perseguição em vários lugares. Nós no Brasil não sofremos isso, mas Polônia, né, Iugoslávia, a Rússia destruiu o território, perseguiu, né, o fascismo na Itália, né, o comunismo na China, na África, meu Deus, ditaduras, e até hoje existe isso, os muçulmanos radicais. Então, gente, nós iremos passar por situações assim. Mas veja, eles têm força e poder para destruir? Sim. Força de um escorpião, né? Como um gafanhoto que vem pela terra, semelhante a dotados de poder semelhante ao do escorpião, que fere, que mata, né? Porém, foi dito para eles não danificarem a vegetação da terra, nem a que estivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, aqueles que não forem de Deus são tocados, infelizmente. Mas isso é para quê, gente? Para que as pessoas se convertam. Vamos ver aqui na frente. Foi-lhes dada a permissão de não de matá-los, mas de atormentá-los. Não é para matar esses homens ainda, mas de atormentar esses homens durante 5 meses, com tormento semelhante ao do escorpião, quando fere um homem. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Veja, Deus permite que os demônios tentem, que o mal tentem, que sejam atormentados. Mas para quê? Não para matá-los, mas para atormentá-los durante esse tempo. E muitos não aguentarão o tormento e quererão morrer, mas não poderão morrer, porque a morte fugirá deles. Por quê? Porque esse tormento, meu irmão, minha irmã, é para que a gente se salve, se converta. O aspecto, versículo 7, dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para uma batalha. Sobre sua cabeça parecia haver coroas de ouro
e suas faces eram como faces humanas. Tinham cabelos semelhantes ao cabelo das mulheres e dentes como os dos leões. Veja, os demônios que conquistam, que devoram, tinham coraças como que de ferro e o ruído de asas eram como o ruído de carros com muitos cavalos, correndo para um combate. Uma coisa tenebrosa, um filme de terror. Eram ainda providos de caudas semelhantes à dos escorpiões com ferrões. Nas caudas estava o poder de atormentar os homens durante 5 meses. Sinceramente, eu não sei o que quer dizer os 5 meses. Né? Vou tentar descobrir isso depois. Mas é um tormento. Veja, não é tanto tempo, mas é um tempo cansativo. Nós estamos nessa desgraça desse Covid aí. Né? Não o Covid em si, a doença, mas a desgraça dessas coisas que acontecem aí, os medos dos governos, as ditaduras que estão sendo impostas, tendo a nossa liberdade, impondo ideologias satânicas a partir dessa enfermidade. Já tem mais de 6 meses, né? Impedidos de sermos livres. Sendo atormentado. E muitas pessoas tiraram a própria vida nesse tempo. Como rei, tinham sobre si o anjo do abismo. Quem é que dominava esses gafanhotos do mal? O anjo do abismo. Quem é esse anjo do abismo? Satanás. Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Sabe o que quer dizer isso? Destruição e destruidor. Versículo 12. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Versículo 13. E o 6º anjo tocou. Ouvi uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro, colocado diante de Deus, e dizia ao 6º anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano foram então libertos para matar a 1/3 parte dos homens. Olha que loucura. O número de cavaleiros do exército era de 200 milhões. Ouvi bem esse número. Na minha visão, os cavalos dos cavaleiros tinham este aspecto. Vestiam couraças de fogo, de jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E a 1/3 parte dos homens foi morta por causa desses 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos, com efeito, está em sua boca e em suas caudas. De fato, suas caudas parecem serpentes, têm cabeças com as quais causam dano. Destruição, morte, enfermidade, tormentos, guerra. As grandes enfermidades, catástrofes que destroem a humanidade é guerra, fome e peste. Guerra, fome e peste. Gente, olha, estamos agora no momento de peste. Vai vir a fome, vai vir a guerra. É sempre assim, infelizmente. Qual a nossa parte? Orar, nos converter, nos proteger e estarmos marcados. Olha só, versículo 20. Os outros homens que não foram mortos por esses flagelos não renunciaram sequer às obras más de suas mãos, para não mais adorar os demônios ou os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir ou andar. Não se converteram também de seus homicídios, magias, fornicações e roubos. Gente, isso é muito grave. O que é que o apóstolo está dizendo aqui, São João? Que mesmo diante de todos esses tormentos, mesmo diante de todas essas realidades, do fogo do primeiro anjo, das dificuldades no mar, da água envenenada nos rios, né, o absinto, das outras dificuldades todas que apresentaram-se, dos gafanhotos dos demônios atormentando, da situação das enfermidades, das doenças, do fogo, do enxofre, etc. Muitos não se converteram, não deixaram a má conduta, não deixaram de idolatrar os falsos deuses, não se converteram dos seus homicídios, das suas magias, fornicações e roubos. Nós precisamos orar e nos converter. É por isso, é isso. A palavra para mim é essa: me converter, estar atento para esses sinais dos tempos e me converter. Porque eu sei que aqueles que tiverem sido marcados na sua fronte como selo de Deus não serão tocados, mas ao contrário, serão marcados, salvos, né, guardados. E se morrermos, estaremos como os mártires no céu. Força, meus irmãos, convertamos-nos. Até amanhã.